bem-vindo ao Eu Vou Aprender Matemática de hoje. E nós vamos começar hoje com o assunto a reta numérica, com os números naturais, que você já aprendeu que são todos os números positivos. Na nossa reta numérica nós podemos ter letras e podemos também ter números. Lembrando que nessa primeira reta numérica aqui nós temos o ponto de origem no O, aí depois vem o A, o B, o C e o D. Lembrando que o B é maior do que o A, o C é maior do que o B e o D é maior do que o C, porque nós estamos falando dos consecutivos. E dos antecessores, no caso, o antecedente. O C é o antecedente do D, o B antecedente do C e assim por diante. Aqui embaixo, o nosso ponto de partida é o zero. Aqui não tem nada, mas você subentende que é 1, 2, aqui subentende 3, 4 e o 5. Lembrando que à direita do número são os consecutivos e à esquerda do número são os antecedentes ou precedentes. Continuando, nós vamos falar também hoje sobre a quantidade de números e a quantidade de algarismos dentro de uma sequência de números. Mas primeiramente a gente vai aprender o que é número e o que é algarismo. Nós temos aqui o número 18. Nós temos um número, que é o número 18. E nós temos dois algarismos, que é o 1 e o 8. Então, dando continuidade aqui, pessoal, agora nós vamos aprender primeiro a quantidade de números. Como é que eu faço para calcular a quantidade de números dentro de uma sequência de números? Existe uma fórmula que a gente segue. Tá? Se você quiser contar de um por um, pode contar de um por um, que vai dar certo. Mas se tiverem vários números, você não vai conseguir contar. Então, como é que é a fórmula? Eu pego o número final, subtraio do número inicial e o resultado eu somo com 1. Vamos ver aqui um exemplo. Quantos números naturais existem de 25 até 50? Então vamos olhar aqui qual que é a lógica. Qual que é o número final? 50. Qual que é o número inicial? Vamos pegar esses dois números e jogar nessa formulazinha aqui, ó, que vai ficar assim. 50, que é o número final, menos 25, que é o número inicial, e o resultado eu vou somar com mais 1. Ok? Como está entre parênteses, nós precisamos resolver essa subtração primeiro aqui. 50 menos 25 dá 25. 25 mais 1, 26. Então, de 25 até 50, existem 26 números. Dando continuidade aqui, pessoal, nós vamos agora aprender como se calcula a quantidade de algarismos. Lembrando que tem diferença entre algarismo e número. Olha o exemplo. Para escrever de 1 até 250, quantos algarismos, ele não está perguntando números, nós utilizamos? Só uma observação antes da gente calcular e eu explicar como é que funciona. Do número 1 até o 9, nós temos números de um algarismo. Do 10 até o 99, nós temos números de 2 algarismos. E de 100 até 250, nós temos números de 3 algarismos. A forma de se calcular, a princípio, é a mesma. Número inicial menos número final menos o inicial mais 1. Número final menos o inicial mais 1. Número final menos o inicial mais 1. Aí nós temos aqui 9, 90 e 151 números. Só que nós precisamos fazer um pequeno detalhe. Nós precisamos multiplicar esse resultado aqui pela quantidade de algarismos. Vou pegar essa primeira fileira aqui, 9, e vou multiplicar por 1, porque nós estamos calculando os números de um algarismo. Vou pegar o 90 e vou multiplicar por 2, porque nós estamos calculando os algarismos, os números de 2 algarismos. E eu vou pegar o 151 e vou multiplicar por 3, porque eu estou calculando os números de 3 algarismos. E no final das contas, eu preciso somar esses 3 resultados aqui. 9 mais 180 mais 453, que dá um total de 642. Se a pergunta fosse quantos números, nós somaríamos 9 mais 90 mais 151. Mas como ele quer a quantidade de algarismos,
primeiro eu preciso multiplicar por 1, por 2 e por 3 e depois somar. Um pouquinho mais complicado, mas nada impossível de se entender. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aí no canal, compartilhe, porque isso ajuda bastante no serviço. Até mais e abraço!